Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês tenham conseguido resolver os exercícios que eu deixei na semana passada. E agora nós vamos fazer a correção dos exercícios que eu deixei, tá? E nós vamos ver algumas aplicações também do Teorema de Tales. E vamos dar uma olhadinha no conceito de Teorema da bissetriz interna. Então, o primeiro exercício, use o Teorema de Tales e determine o valor de x em cada figura. Então, ele diz que A é paralela a B, que é paralela a C. E nós temos aqui as proporções. 7 está para x, assim como 5 está para 9. Mas, professor, eu posso fazer x está para 7, assim como 9 está para 5? Podemos, tá? O importante, se eu partir do 7 para o x, eu tenho que partir do 5 para o 9. Se eu partir do x para o 7, eu parto do 9 para o 5. Que observem que a proporção vai ser a mesma, só vai ser a fração invertida. Ou ainda, 7 está para 5, assim como x está para 9, também funciona. Ou o inverso, tá ok? Bem, eu tenho aqui as duas frações, a igualdade, posso multiplicar em cruz essa igualdade, 5x é 63, o 5 passou dividindo, x é 12,6, tá ok? O item B também diz que A é paralela a B, é paralela a C, e ele dá mais uma informação, que x mais y é igual a 15, né? Então, eu tenho aqui, ó, y está para x, assim como 4 está para 5. Opa, 4 está para 6, perdão. Multiplicando essa igualdade, eu tenho 4 vezes x igual a 6 vezes y, eu vou usar essa informação, que x mais y é 15, por quê? Eu tenho duas incógnitas na minha equação, tá? E para eu poder resolver uma equação com duas incógnitas, ou eu tenho duas equações para montar um sisteminha, que vocês já estudaram, certo? Ou eu uso essa informação que eles me deram, que eu vou substituir aqui no lugar do y. Olha, y é igual a 15 menos x, passei o x para o outro lado subtraindo, 4x é igual a 6y, 6 vezes 15 menos x, aplico a distributiva, 4x vai ser 6 vezes 15, 90, 90 menos 6x, passo 6x somando, posso somar agora 4x com 6x, 10x igual a 90, x igual a 90 sobre 100, x é igual a 9. O exercício pediu para calcular o valor de x, então tá pronto. Mas se eu quiser saber quanto vale y, basta que eu substitua o x por 9. Então, y vai ser igual a 6, tá ok? O exercício 42, ele pediu para que vocês verificassem com os colegas, né? Ó, em cada item, o aluno calcula mentalmente o valor de x e justifica. Então, é possível, professora, calcular direto, sem aplicar a proporção? Sim, é possível. 3 está para 6, assim como 5 está para x. Ó. 3, 6. O que aconteceu do 3 para o 6? Dobrou, não dobrou? Então, se aqui eu tenho 5, aqui vai ser o dobro, porque obedece à proporção. Então, eu posso afirmar que o x é 10 sem fazer conta. Mas se eu jogar aqui na igualdade, 13 está para 6, assim como 5 está para x, ó, desculpem, eu esqueci de pôr o traço, multipliquei em cruz a igualdade, o 3 passou dividindo, x é 10, ok? Como a gente tinha determinado anteriormente. Tranquilo até aqui? Bem, continuando, nós temos o item B. Eu tenho aqui que 4 está para 6, assim como 6 está para x. Aqui a proporção, ela está mais complicada, porque eu tenho uma razão de proporção aqui, que é uma fração, tá? Talvez, a hora que eu bater o olho, se eu não conseguir encontrar a resposta, vale a pena montar a igualdade, ó, multiplico em cruz a igualdade, 4x é 36, x é 36 quartos, x é 9. No item C, eles inverteram, né? Eles deram uma girada aqui nas retas, mas a ideia é a mesma, ó. R está para x, assim como 21 está para 7. E ele dá a informação também que x mais R é 16, ou R mais x é 16. Então, quando eu multiplico em cruz, eu fico com duas incógnitas. Eu vou usar essa igualdade, R mais x igual a 16, vou deixar o R sozinho, né? Ó, R igual a 16 menos x, substituo aqui no lugar do R. Aplico a distributiva, 7 vezes 16 é sempre 12, 7 vezes menos x, menos 7x. Vou passar o 7x somando, 21 mais 7 dá 28x,
Passei o 28 dividindo, x é 4. Não pediu, mas eu vou de novo substituir o valor de x, que é 4, e concluo que R é 12. E o último, alguns alunos que entraram em contato comigo disseram que tiveram um pouquinho de dificuldade aqui. Observem que eu tenho que pensar na reta. Se eu pegar essa reta e deslocar ela para a direita, eu tenho o 8 para 24 e eu tenho 4 para x, tá? Se vocês fizerem 8 para x e 4 para 24, vai dar erro, porque vocês estão cruzando retas. Então, ó, o 4 está para o x, assim como o 8 está para o 24. Multipliquei essa igualdade em cruz, 8 vezes x é igual a 96, 96 dividido por 8 é 12, certo? E o exercício 24, ele pede para determinar também o x e o y, agora ele quer o x e o y, né? Então eu preciso calcular os dois valores, o que eu já fiz anteriormente. A proporção aqui, ó, x está para y, assim como 15 está para 6. De novo, a proporção é uma fração, né? Então talvez fique difícil de fazer o cálculo, de estimar o valor direto. Mas multiplico em cruz, vou substituir que x mais y é 14 e que o y é 14 menos x. Troco aqui o y por 14 menos x, aplico a distributiva, 15 vezes 14, 210, 15 vezes menos x, menos 15. Vou passar o 15 somando, né? 21x é 210, x vai ser igual a 10, ok? Esse valor de x eu substituo aqui no lugar do y, então y vai ser igual a 4. Tenho que x é 10 e que y é 4. Agora eu vou para as afirmativas que eles me deram. X é maior do que y? X vale 10, y vale 4, né? X é o dobro de y? Não. X é 2 vezes y dividido por 5? Não. 2 vezes x, 2 vezes 10, 20, dividido por 5 é 4. X menos y é igual a 6. Então, eu tenho, na verdade, aqui duas respostas que são verdadeiras. O x é maior que o y, né? X é 10, y é 4. E aqui, 2 vezes o 10 dá 20, dividido por 5 também é 4. Então, essas duas afirmativas são verdadeiras. Tá ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre aplicações do Teorema de Tales, né? Nós temos uma atividade que é para dividir segmentos em partes iguais. Então, eu tenho aqui um segmento AB, o que eu quero é dividir esse segmento em 3 partes. O ideal é que vocês peguem o transferidor, o compasso e uma régua, tá? E façam essa atividade. Então, a gente vai traçar essa semirreta de origem A, olha, tracei uma semirreta, ela não é limitada por abaixo, e ela forma aqui um ângulo com AB, ok? Eu vou traçar uma segunda reta, eu vou traçar com o meu compasso agora, ó, coloquei a ponta seca do compasso aqui, e eu marquei um ponto na abertura do meu compasso. Agora eu vou colocar a ponta seca do compasso aqui, e vou marcar um segundo ponto. Ponta seca, vou marcar um terceiro ponto. Essa semirreta que eu desenhei, eu dividi ela em 3 partes partindo de um compasso, ok? E agora, o que eu faço? Eu vou traçar uma reta que passa pelo último ponto P e passa por B, ok? Agora eu vou traçar retas paralelas a essa reta que eu tracei PB, que vai passar pelo ponto S e pelo ponto R. Automaticamente, esse segmento aqui ficou dividido. O que o Teorema de Tales fala? Se eu tenho retas paralelas cortadas por transversais, elas determinam segmentos proporcionais, tá? Então, eu estou utilizando o Teorema de Tales para poder fazer essa divisão. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, assistam de novo, entrem em contato, tá? Me chama pelo chat que eu tento responder para vocês, tá ok? Então, ó, traçamos a reta paralela S paralela a PB, né? E passando por P, que também é paralela a SS, SS'. Eu não tinha nomeado os pontos aqui, RR', SS'. E o teorema da bissetriz de um ângulo interno de um triângulo, né? Então, o teorema diz que em todo triângulo, a bissetriz de qualquer ângulo interno divide o lado oposto
em duas partes proporcionais aos lados que formam esse ângulo. E nós temos aqui uma demonstraçãozinha. Então, eu tenho um triângulo, eu escolhi aqui o ângulo A e eu tracei a bissetriz. Lembrando, bissetriz é a reta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos de mesma medida, tá? Nós vamos prolongar o lado AB e vamos traçar uma reta aqui passando por C. Tudo bem? Então, olha, nós traçamos a semirreta de origem em C, tá? E essa semirreta, ela é paralela a essa reta aqui. Por que paralela? Porque eu vou ter retas paralelas cortadas por transversais. E isso vai permitir que eu use o teorema de Tales, né? Então, nós temos que o segmento BD, BD está para DC, assim como AB ou BA está para AE. Ok? Essa é a primeira afirmativa que eu tenho. Agora a gente vai analisar a figura e a gente vai dar uma olhadinha nos ângulos, né? O ângulo 13 e o ângulo 4, eles são congruentes. Por quê? É bissetriz, ok? Aí nós temos que o ângulo 13 e o ângulo 1, ângulo 3 e o ângulo 1, eles são correspondentes de paralelas intersectadas por uma transversal. Ó. Eu tenho essa reta e essa. Então, eles também são congruentes, tá ok? E o ângulo 4 e o ângulo 2, ângulo 4 e o ângulo 2, se eu pensar na paralela aqui, eles são alternos e internos, também são congruentes, ok? Então, o ângulo 1 e o ângulo 2, necessariamente, também serão congruentes, certo? Logo, esse triângulo ACE, ele é um triângulo isósceles, porque esse ângulo e esse são congruentes. Tudo bem? Comparando agora 2 e 1, né, essa afirmativa 1 e essa afirmativa 2, nós temos que o segmento BD está aqui, está para o segmento DC, assim como o segmento AB está para o segmento AC, porque essa medida é congruente a essa, tá ok? Aí eu trouxe para vocês um exemplo da aplicação, né? Vamos aplicar o que o teorema da bissetriz fala. Eu tenho aqui, olha, uma reta AP que é bissetriz, divide o ângulo A em dois ângulos de mesma medida que eu chamei de alfa. Esse lado mede 4 e esse lado x. Então, 4 está para x, assim como 5 está para 8 menos x. Tá, ó. Esse lado está para a base, assim como esse lado está para essa outra base. Tudo bem? Porque quando eu dividi o triângulo inicial com a bissetriz, eu obtive dois triangulinhos. Multiplicando em cruz, eu tenho 4 vezes 8 menos x igual a 5 vezes x. Aplico a distributiva, vou trazer o 5x para cá subtraindo, menos 9x igual a menos 32. Como está negativo, eu vou corrigir esse sinal, vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então, 9x é igual a 32. Passei o 9 dividindo, não dá para dividir, dá um valor decimal, então aproximadamente 3,5 centímetros é o valor do x. Tudo bem? Continuando, mais um exemplo, tá? Também aplicação da bissetriz. Calcule a medida do lado AC, tá? Ele dá para mim essa base do triangulinho ACG, essa base do triangulinho AGB. E ele dá lateral para mim, eu não conheço AC. AC está para 12, assim como 32 está para 8. Multiplicando em cruz, 8 vezes AC é 12 vezes 32. 12 vezes 32 é 384. O 8 eu vou passar dividindo. Fazendo a conta, eu tenho 48 centímetros. Ah, professora, até agora a gente não usou unidade. Sim, é o primeiro exercício que aparece com unidade de centímetro. Então, se na informação do problema eu tiver a unidade de centímetro, metro, decímetro, quando eu for dar resposta, eu ponho também a unidade. Tá ok? Aí, o nosso autor traz na página 102 uma curiosidade, né? Como Tales determinou a altura de uma pirâmide. Então, aqui nós temos as pirâmides lá do Cairo, né, do Egito, uma vista aérea dessas pirâmides, e a ideia que Tales teve, se eu tenho uma estaca que mede 3 centímetros
e uma outra estaca que mede 2, elas são paralelas, automaticamente os lados desse triângulo vão ser proporcionais. Então, essa base está também para essa, ó. 3 está para 1,5, assim como 2 está para 1, tá? Aí poderia também ser aqui na hipotenusa desse triângulo, também poderia, a relação também é válida, tá ok? Então, o que foi que Tales fez, né? Ele pegou a sombra da pirâmide, olha, ele não tinha como subir na pirâmide, certo? Mas a estaca ele consegue conhecer a medida dela. Então, ele conhecendo a altura da estaca, ele consegue medir a sombra da estaca e consegue medir a sombra da pirâmide. Ele calcula onde está o centro da pirâmide aqui e calcula a distância do centro, que é perpendicular ao topo, até essa ponta. E aplicando o teorema, né, a proporção, a medida do comprimento da altura da pirâmide está para o comprimento da sombra, assim como a altura da estaca está para a sombra da estaca, tá certo? E vocês têm como atividade, eu vou deixar para vocês, não sei se vocês já resolveram, porque o professor Marcos andou sugerindo para vocês fazerem vários exercícios. Eu estou deixando os exercícios da página 102, tá? Que na semana que vem eu trago a resolução para vocês e a gente conversa um pouquinho mais, a gente dá mais um passinho na matéria. Tudo bem? E eu vou fechar com uma frase da Maria Mirzakhani, tá? Uma matemática iraniana. Você tem que investir alguma energia e esforço para ver a beleza da matemática. Então, vocês vão ver que se vocês estiverem entendendo, a matemática é muito linda, né? Como que eu vou gostar de uma coisa que eu não entendo, não é mesmo? Bem, eu deixo aqui o meu abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. E precisando, me chamem pelo chat. Ah, um pedido. Quando vocês deixarem a mensagem, coloca, professora, eu sou do 9º ano tal, do 7º ano tal, porque eu tenho que ficar procurando na lista a série que vocês estão, como eu não os conheço, tá bom? Um beijo.